Existe algo mais importante que o eu, e é nele que encontramos sentido. Bem-vindos ao podcast Acima do Eu. Aqui, a psicologia dialoga com a cosmovisão cristã, à luz da Bíblia, contribuindo para uma análise holística e integrativa do ser humano. Respire. Você está no podcast Acima do Eu. Sou Cristiane Soler e estou aqui com uma convidada muito especial, gente. Estou conhecendo ela hoje, a Uhum. Roberta. Ela vem contar uma história de superação. E que história, não, Roberta? Pois Bem-vinda. é. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Cris. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, né, contando um pouco da minha experiência de vida, né, Sim, que não foi tão fácil, mas hoje realmente é uma história de superação e eu espero que daqui, né, possa chegar para pessoas que estão precisando realmente escutar um pouco dessa história e que possa ser tirada, assim, muitas coisas boas, né. sim, porque assim, eu vejo que toda história, ela tem a sua particularidade, é como um livro. Que a gente só entende no final, né, quando você É verdade. passa. No começo, parece que tudo é impossível, parece que tudo você não tem uma luz no fim do túnel. Mas quando você termina aquela fase, você pode olhar para trás e falar: "Nossa, que história". E assim é a sua, né, Roberta? Realmente, durante muito tempo, durante muitos anos, eu achava que era impossível eu conseguir a tão sonhada sobriedade, né. Aham. Durante muito tempo eu achei que o meu fim seria realmente aquilo, que não tinha mais solução para mim, que o meu caso era caso Você perdido, naquele né. momento, você tinha essa Tinha. consciência de que não teria um fim, assim, não teria uma melhora, na Exatamente, verdade. eu acreditava nisso, Uhum. mas enquanto às vezes a gente olha e vê uma vida perdida, né, Hum, aí Deus ele olha pra gente e fala: "Não, aquela ali aquele é um filho amado, né, em qual, sim. né, eu confio e estamos aqui E hoje". ele e a prova de que ele morreu por cada um de nós, Eu né, é creio, irmã. assim, a particularidade, né, eu falo que ele é um Deus particular, ele é um Deus que cuida de cada um no seu detalhe, na sua necessidade, né. Conta pra gente a sua história, você vem, de pais de onde é? E Que eu sou cidade de você é? Bertioga, né, Aham. minha família toda de lá, alguns se mudaram, mas assim, as minhas raízes estão ali, né. E morava próximo à praia mesmo? Moramos até hoje próximo à praia, né, Aham. inclusive na mesma casa ainda, os meus pais ainda estão ali, que eram dos meus avós, aí ficou para os meus pais, e até hoje eles estão ali, né. Eu sempre fui uma criança bacana, bem ativa, praticava esportes, colecionava medalhas, É troféus, assim. mesmo? Que esportes você praticava? Eu boxe, muay É thai, mesmo? jogava vôlei, Você tem mais futebol. irmãos? Tenho mais 2 irmãos, um mais velho e um mais novo, eu sou a filha É, do do meio, meio. né. Aham. E meus pais são casados até hoje, né, graças a Deus. Eles não são cristãos, né. Minha mãe tá conhecendo um pouquinho agora, né. E depois de uma época meio conturbada, assim, da minha vida, em questão, sabe, de criança, aprontar essas coisas, estava ficando um pouquinho mais agitada, eu fui ficar com a minha avó, né. Tá, você era uma criança, pode-se dizer assim, muito agitada? Sim, muito agitada, né, aconteceram algumas coisas comigo na infância, sofri abuso, essas Tá, coisas e tal, e aí depois disso eu fiquei um pouquinho mais agitada e tá. tudo lá, tudo mais, né, e aí eu fui ficar um tempo com a minha avó, que é uma E esse bênção de abuso Deus. que você sofreu, você guardou ou seus pais, você compartilhou com seus pais? Isso foi, como foi essa Então, fase? é complicado, né, como foi de uma pessoa muito próxima, Sim. eh, e aí acho que só veio à tona mesmo depois que ele morreu, né. Ficou um pouco de dúvida, a minha família em si não quiseram acreditar em mim, porque infelizmente nesses casos, algumas pessoas a Sim. vítima se torna culpada, né, "Por Uhum. que você deixava? Por que você permitia?" Mas é muito mais complexo do que as pessoas pensam, porque você é uma criança, você tem medo de falar do que as Uhum. pessoas vão pensar, você se sente culpada por ter permitido aquilo, você não sabe o que você está fazendo. Mas tem alguma coisinha ali que fala que é errado, sabe? Sim, e é interessante, eu não sei você, mas assim, normalmente a pessoa sente como ela foi responsável
por provocar aquilo, mesmo sendo uma criança. Exatamente, Né, é como aquele se você tivesse aí fica aquela sensação: "Nossa, então eu não posso falar porque a culpa foi minha", né, a criança ela tem esse medo de levar bronca, então já passou por uma situação ruim, o maior medo da criança, às vezes não é nem enfrentar o problema, é levar a bronca dos pais, ela evita tudo para que, os pais não fiquem chateados, com decepcionados ela, com né, ela. exatamente isso. Então eu tinha medo que os meus pais fossem me bater, Sim, então eu não contava e eu carreguei aquilo por muito, muito tempo. E quando eu contei, eu tive coragem, porque daí apareceram outros casos, não foi só comigo. da mesma Aí é pessoa? a mesma pessoa, Tá. né, e aí a minha mãe ela passou no começo ela ficou meio assim, mas aí depois ela conversou com outras pessoas, falou: "Ai", minha mãe chama Márcia, né, "Márcia, lembra disso, lembra daquilo?" Aí ela falou: "Olha, realmente então a Roberta acho que estava certa, ela me pediu desculpa, hoje ela Porque acredita em você mim". chegou, contar para ela ainda na infância? Um pouquinho na infância, na Logo juventude. que Não, aconteceu depois ainda, tá. passou um pouco. Eu guardava as coisas, assim, eu me machucava e eu só contava pra minha mãe depois, assim, olha só, com Aham. medo de levar Sim, bronca e tal. Aí depois de alguns anos eu contei pra minha mãe, no começo ela não quis né. acreditar, até porque era uma pessoa que ela amava muito, uma pessoa que ela sentia proteção, que nunca tinha feito nada Sim. com ela, então Aham. custou muito pra ela acreditar, mas aí depois, diante de alguns outros fatos, ela passou a acreditar, mas é isso aí as pessoas começaram a ficar sabendo, os meus parentes hoje, meus tios não falam comigo Por porque conta disso, disso, né, porque não acredito. a culpa às vezes vai pra vítima, a gente tá diante Sim. disso nessa sociedade, né, por que que deixava? Por que que não falou? Mas ninguém entende, só quem passa mesmo que vai entender, né. Não há uma educação nesse ponto de se explicar, de se conversar, de dialogar, né. Infelizmente a nossa sociedade, ela não tem esse preparo, né, para estar trabalhando com os pais principalmente. Olha, como que você vai lidar com o seu filho, para entender e explicar a ele os cuidados, porque a gente realmente como pai e mãe, você é mãe de 4, sabe que a Isso, gente não consegue estar, 100%, cuidando o tempo presente, inteiro, em né. todos os momentos. E você sabe que isso pode acontecer em qualquer lugar, né, é muito fácil de acontecer, né. Então, assim, infelizmente, a gente não tem esse preparo de como precaver os nossos filhos em momentos, né, para eles saberem ter essa confiança nos pais para alertá-los. Exatamente. Agora me diz, você disse que você foi morar com a sua avó, foi por conta disso? Que aí quando você contou, sua mãe não acreditou e você se afastou ou não? Foram outros Hum, motivos? não, eu fiquei bem agitada, eu era bem agitada e assim, a minha mãe ela é uma pessoa maravilhosa, né, Sim. mas acho que diante da educação que ela teve, talvez ela não tinha tanta paciência comigo, né. A minha Uhum. mãe é maravilhosa, amo minha mãe, mãe, um beijo, te amo, a senhora é minha rainha. E aí ela acho que não tinha tanta paciência comigo, que eu comecei a ficar você fica agitada, né. Sim. Eu sempre fui assim, depois disso eu fiquei um pouco mais agitada. E a minha avó não, a minha avó era bem calma, paciente, sempre me acolheu. Inclusive, nessa trajetória toda, até hoje, a pessoa que sempre me acolheu, que sempre abriu as portas pra mim, Foi sua avó. independente de tudo, é a minha avó, né. Ela e meu avô, eles tiver o meu avô não está mais aqui, mas eles tiveram um amor e um carinho muito grande por mim. São E os aí avós sim, maternos. avós maternos. Então, assim, eu nasci na casa da minha avó, né, praticamente, e eu convivi com ela muito tempo e toda a minha infância. Para fazer o desmame, por exemplo, eu fui ficar pequenininha com a minha avó. E aí, nessa faixa de Ela morava 8 próxima à sua mãe. sim, sim, nessa faixa de 8 9 anos, minha mãe morava muito perto da minha avó, só que aí eu passava o O dia e dia dormia, inclusive, na casa uhum. da minha avó, eu não voltava para Você sentia casa. a casa da sua avó como uma extensão à sua casa. Exatamente, ali eu me sentia acolhida, era uma paz e tinha amigos, muitos Uhum. amigos, brincava ali, era uma rua de areia e tudo mais. Então aí eu passei a frequentar a casa da minha avó e ali eu fiquei por muito tempo. E a sua avó, seguia alguma religião? Ela tinha alguma crença? Sim, quem apresentou Jesus pra mim foi a minha avó, desde pequenininha ela sempre contou a história de Jesus pra mim, eu nunca vou esquecer da história do Pai Nosso que ela sempre me ensinou. Aham. Ela era católica.
Hoje ela se batizou, ela é batizada, ela é cristã, graças a Deus, Graças evangélica. Não Aham, é da mesma religião que eu, assim, mas sim. ela é cristã, graças a Deus. Então ela falava de Jesus pra mim, ela me ensinava sobre paciência. A minha avó, assim, é o maior exemplo que eu tenho de bondade, né, e de fé é a minha avó, com certeza. Aham, E aí eu fui ficar com ela, né, com a minha sim. avó. E aí tinha uma moça da igreja, até hoje ela é da igreja, uma senhorinha, ela chama Nadete. E ela saía entregando panfletos, livros, Da igreja evangelizando, da igreja adventista, no caso. adventista, Aham. isso. E aí a Nadete ia sempre bater na porta da minha avó. E aí ela sempre brincava comigo, ai, essa moça bonita, aí brincava assim, né, toda carinhosa. Foi quando foi fundado um clube de desbravador, o primeiro clube de Bertioga, no ano de Aham. 98. E ela convenceu a minha avó a me colocar no clube de desbravador. Ali, até então, a minha família era espírita, mãe, pai, eu frequentava com eles, né? Eu não conhecia nada além daquilo. E aí, Era eles era centro era espírita? centro Aham. espírita e também eu não sei se é Umbanda. Umbanda, ou Uhum. acho que é Umbanda mesmo, né. Eu fui criada nessas rodas e tudo Uhum. mais. Só que é impressionante que eu nunca eu tinha um pouco de medo, porque na casa da minha mãe as coisas se mexiam, assim, Tá, as coisas aconteciam, então eu tinha um pouco de medo. Esse também era um dos motivos de eu não gostar de dormir em casa. Quando tá. chegava à noite, tinha vezes que eu gritava de medo, e eu queria ir pra casa da minha tia ou pra casa da minha avó, por Uhum. conta esse lado, acho que sempre foi mais aflorado meu, essa coisa espiritual, assim. Tá. Você Então, chegou a ter alguma vivência, assim, de ver algum espírito, alguma coisa nesse sentido? muitas vezes eu já Tá. vi homens no meu quarto e eu pegar o travesseiro e jogar e não ser nada, as cortinas se mexendo, coisas assim, sobrenaturais, que Uhum. se eu contar, Sim, assim, tem gente que não vai acreditar, mas eu já vi coisas muito, assim, reais mesmo. sim, Realmente, o lado espiritual, ele com existe, e isso é certeza. fato. Aham. E aí, então, eu nunca tinha tido contato com uma igreja antes. Eu não sabia o que era uma igreja. E teve algum desses eventos, né, que aconteceram sobrenaturais, de repente ali o nosso público quer até saber, que realmente foi aquele motivo, você fala: "Não, hoje eu não fico mais aqui"? Teve algo que foi realmente você fala assim: "Isso foi assustador, que foi o meu limite"? Olha, eu lembro, foi exatamente até quando eu já estava tendo o contato com a droga, né, porque foi muito cedo. Então eu fiquei morando com a minha avó, mas, assim, fiquei essa época de 8, 9 anos, até meus 12 anos bem ali na casa da minha avó, depois os meus pais se mudaram para um apartamento, e aí eu fiquei mais nesse apartamento, porque já era um pouco mais longe da casa da minha avó. Tá. E eu me lembro que a gente estava sem energia, nossa, aquele dia foi muito difícil, e a gente estava sem energia, e aí começou a acontecer algum barulho, algo do tipo. E a minha mãe, ela sempre fala assim: "Quem é que tá aí?". No outro dia de manhã, quando a gente acordou, estava escrito com vela, assim, tipo, como se alguém tivesse pingado de vela, o nome Margarida. Aquilo ali pra mim, Completo. completo. E a minha mãe, na E noite onde estava anterior, escrito? estava escrito no balcão Hum, onde estava a vela, porque a gente estava sem energia. tá. Então a gente estava com vela. E minha mãe perguntou: "Quem é que tá aí?". No outro dia, tinha um nome escrito lá. Irmã, não tem como ter sido alguém, só estava a gente lá. Isso é uma das coisas, mas teve Uhum. várias Sim. coisas de, por exemplo, no celular, na época que eu ia pro espiritismo, ainda pro centro lá, e aí eles têm uns ensinos lá, né, que alguns espíritos estão precisando de ajuda e que a gente Uhum. precisa Sim, ajudar eles é. e tudo mais. E eu lembro que eu estava no computador trabalhando e aí, do nada, em branco apareceu: "Preciso de ajuda urgentemente". Aí eu, na época, coloquei um louvor lá, estava ali sozinha, mas da Porque você onde já que estava nos veio essa desbravadores mensagem? nisso? Eu já tinha Já tá passado já, e naquela época eu estava começando a escutar louvor, eu nunca tinha escutado. tá. Então, assim, são coisas sobrenaturais que Uhum, aconteceram. uhum. Quando aconteceu esse fato da Margarida, né, foi aonde eu acho que foi assim, né, já estava cheio o meu copo, né, foi aquela Uhum. gota que veio para Sim. transbordar, e aí
eu já comecei a querer sair de casa, e aí foi isso, porque com 16, Mas os 17 seus anos pais encaravam isso de forma natural, eles não tinham encaram. esse medo, né, porque o espírita ele encara como você mesmo disse, né, um espírito pedindo ajuda, né, alguém assim que, né, ou está ali ou pedindo ajuda ou para ajudar, né, é isso, é a Exatamente. visão que eles têm. A minha mãe nunca teve problema com isso. O meu pai, Uhum. ele não era totalmente espírita, ele é católico, aquele católico bem católico mesmo. Então ele sempre rezava, né, rezava, Tá, falava com a minha mãe: "Ó, sai daqui, em nome de Jesus", essas coisas, tá. né. Mas, o meu pai não gostava muito dessas Uhum. coisas, não que ele tinha medo, mas ele se sentia incomodado, assim. Sim. Agora pra minha mãe, pra minha família toda que frequenta, isso é super natural, eles Uhum. praticam isso até hoje, minha mãe Tá. vai até hoje lá. Embora agora, depois de tudo que aconteceu, né, a minha mãe agora ela aceitou fazer estudo, quando eu vou cantar ou alguma coisa, ela vai na igreja, e olha que coisa impressionante. E aí eu passo uns livrinhos pra ela, dei uma bíblia pra ela, e ela se sentia interessada, mas ela fala assim: "Roberta, toda vez que você me ensinou a orar, né, toda vez que eu vou orar, alguma coisa começa a se mexer, apaga a luz". Olha só, aí ela fica com Hum. medo, aí ela deixa Agora de ela tem orar. medo. Aí eu falo: "Poxa, mãe", aí eu tento explicar, né, eu falo: "Mas realmente Aham. o lado espiritual existe, é é lógico que, o inimigo ele jamais vai querer perder, né, Sim. alguém que tá ali, que ele já sabe que é um servo ali, né, daquela coisa, e quando você descobre a verdade, é claro que vai ser Sim. dificultado É, para quando ele você". vai E mais po a minha mãe me aham. disse que quando ela quer orar e quando ela pega para ler a Bíblia, Fica claro pra ela ela, f né. acontece as coisas e ela fica com medo, aí ela para por causa do medo, e eu já passei por isso. Uhum. Então, e como que foi para você, quando você começou nos desbravadores, já tinha vivenciado essas situações na casa dos seus pais, mas você disse que quando você começou nos desbravadores, você já tinha conhecido as drogas? Não? Não, não, eu entrei nos desbravadores Com com 8 para 9 então anos. foi nos aventureiros que você começou. Eu comecei naquela época, como eu É, estava para fazer 9 anos, eu ainda entrei nos ah, desbravadores, tá. porque hoje em dia mudou, eu acho que é a É a partir partir de dos 10, 10, né. isso mesmo, Mas mas lá, naquela como eles época, criaram o em clube 98, eu aham, entrei com 8 para 9 anos. E tá. ali eu fiquei até os meus 15 anos, porque da Aham, partir dos 15 já vai para diretoria, né. aham. Eu era espírita ainda, eu não frequentava a igreja, eu não tinha entrado na igreja em si, mas eu era uma desbravadora bem ativa, minha avó, ela bancava tudo, então uniforme, campuri, eu fiz vários acampamentos, fui para vários lugares, então eu tive contato, né, Aham. com a palavra, com a Bíblia, e eu me lembro que tinha, vários assim, dinâmicas, né, e aí eles deram uma Bíblia que eu tenho até hoje, uma Bíblia dos desbravadores, né, do lá de 1900 e alguma coisa, e eles davam pra gente, a gente tinha que estudar alguns versículos, né, e Aham. lá no sábado, quando tinha na época era no domingo, quando tinha Os as encontros. encontros, tinha umas dinâmica, eles perguntavam, e eu como sou muito competitiva, eu gosto muito de Aham, jogar, se eu entro no jogo eu quero ganhar, assim, né, eu gosto aham. brincar de jogar bola, essas coisas, então eu decorava aqueles versículos pra chegar lá no domingo ganhar os brindes, né. Então ali eu creio que já foi plantando a sementinha. E teve algum desses versículos que você decorou, aprendeu, ou mesmo algum ensino que fez você entender ali, né, a guerra espiritual que existe? Olha, eh, de começo, assim, eu li, com certeza eu li, mas eu não Não trouxe para minha tinha tá, vida, não vou falar uhum. para Isso você não que eu foi algo trouxe que não. aham, Mas, como eu lembro que eu li o capítulo de Gênesis, eu lembro que a história de José e de Caim e de Abel, mas a de José ficou uhum, marcada na minha vida. Eu fiquei apaixonada pelaquela sim. história. Eu acho que foi a melhor história que eu já escutei na minha vida, e foi naquela época que na verdade eu li, né. Então a história de José, ela mexeu comigo e ficou gravada comigo até hoje, né, Tá. então eu gosto muito desse personagem, e foi dessa época de criança. Então eu não ia para a igreja, não porque até então, para mim, os adventistas era uma farsa. Uhum. As pessoas falavam para mim que adventista não podia nem tomar banho no sábado. Então eu falei: "Eu não quero isso", né, eu não Aham. acreditava, tanto que eu não pisei numa Essa igreja para mim é adventista. nova, eu já ouvi muitas coisas, mas de não Pois tomar é. banho, essa é nova. De não.
eu lembro que eu estava num ônibus, né, não era uma Kombi, alguma coisa assim, e as pessoas: "Não, adventista é uma seita, não pode nem tomar banho e nem pentear o cabelo no sábado", então, falei: "Eu não vou". E aí, de tantas pessoas falarem também, aí quando eu fiz 15 anos, já estava naquela fase da adolescência, né, ou Aham. eu passava pra diretoria, né, ou eu não podia mais frequentar o clube, então eu tive a péssima escolha de sair do clube, e aí eu nunca mais pisei numa igreja adventista Tá. desde então, né, foram Uhum. 17 anos Porque até sem então você ia na igreja, às vezes, quando quando tinha tinha alguns um o evento do do clube na clube. igreja, Uhum. porque o clube não era na igreja, era na prefeitura na época. Tá. E você tinha muitos amigos ali, Tinha muitos na amigos no clube que são meus amigos até até hoje. hoje? Aham. São meus amigos até hoje mesmo, hoje mesmo eu já mandei mensagem para um deles, e a gente se fala até hoje, graças a Deus. Que legal. E como que foi essa mudança ali? Como que você conheceu, né, as drogas? O fato, né, de você ter sofrido abuso, eu imagino, não sei, às vezes você começa a namorar mais cedo, como que começou eh, essa vida, né, que a gente fala que não é a vida que Deus espera para nós? Sim, se eu me emocionar aqui, Fica à não se vontade. importa, porque quando eu começo a contar essa parte da minha vida, é uma parte que me toca muito. Uhum. O fato do abuso, realmente, para algumas pessoas aflora, né, essa questão da sexualidade, mas Sim, no meu caso não, inibiu. tá. Tanto que as pessoas achavam que eu ia ser homossexual, porque eu nunca tinha namorado até meus Aham, 18 anos, eu era as tá. pessoas falavam aquela a Maria moleque, que jogava Uhum. bola, que ficava me vestia não tinha vaidade, hoje até hoje não fui de me maquiar, me vestia que nem um menino, era uma bermuda, short Justamente já descalça. era um indício de uma autoproteção, né, você Entende? Sim, eu acho o que sim. inverso a isso, né, como você falou, para alguns afloram, para outros se fecha completamente, tipo, né, porque quando você se sente culpada, então não vou colocar uma roupa, Sensual, sensual, né. muito pelo contrário, né, você vai vestir o mais básico possível para não chamar atenção, né, de E forma esse foi o alguma. meu caso, eu Tá. era o mais básico possível, Uhum. nunca fui de, sabe, me maquiar, essas coisas, enfim. E aí, como eu jogava bola, eu gostava muito de jogar bola, então todo domingo eu ia pra praia jogar bola, jogar vôlei e tudo mais. E também eu tinha amizades que eram do clube, mas eu também tinha aqueles amigos da Aham. escola, alguns amigos de infância. E aí, certo domingo, eu lembro que eu estava jogando bola e aí chegou um pessoalzinho que eram meus amigos de infância, né? E a gente jogando lá e parava pra beber água, foi quando eles me ofereceram, né, a droga, né, eles me ofereceram a cocaína logo de cara. Eu não sabia o nome, eu não sabia como fazia, eu não sabia nada, Você não tanto conhecia nada, nunca tinha nem ouvido nada, falar. não, a importância Tá, dos pais. Pais, vocês precisam falar com os seus seus filhos. filhos, É vocês isso. precisam falar: "Isso é A, isso é B, isso é C, isso é D", porque talvez se eu soubesse, né, o que era, né, eu talvez não teria caído nessa furada, Cris. Você sabe, Roberta, que você tocou num assunto muito importante, inclusive para os pais cristãos, né? Porque a gente tem aquele receio, né, de tentar só mostrar o lado bom. Então, por exemplo, olha, não pode, tem muitos pais que não gostam que o filho assista TV, assistam coisas que a gente chama, né, coisas mundanas, vamos Sim, dizer sim. assim. Mas, se a gente for ver, a Bíblia mesmo tem muitas histórias que você fala: "Gente, que história é essa?". História de esquartejamento, por exemplo, que tem Sim, ali, né. Então, muitas histórias que realmente para nos ensinar que o mal existe e que a gente, olha, a gente aprende com os erros dos outros, né. Então é muito exatamente. importante, assim, não é, apresentar a droga no sentido de dar para experimentar, de maneira Sim, alguma, mas mostrar que, olha, a droga, ela é um refúgio sim. Então, por exemplo, a pessoa vai se sentir bem, não é que ela só faz mal. Não, se só fizesse mal, ninguém se viciava. exatamente. Concorda? Até teve um período, na década de 2000, no final de 90, que as clínicas começaram a dar palestras de ex-adictos, né? E isso, ao invés de melhorar, prejudicou ainda mais, porque as pessoas, os usuários, olhavam e falavam: "Gente, eu não uso metade do que esse cara usou, se ele conseguiu melhorar, então eu tô na boa".
Entendeu? Então, é um grande erro de você achar. Exatamente. Então, por isso a importância de nós entendermos o que que ela faz em cada pessoa, né? Por isso que cada Exatamente. história é importante. A importância mesmo da gente não criar os nossos filhos numa bolha, Bolha, porque você exato. quer, proteger eles, Uhum. né, de uma forma, mas, por exemplo, existem agora o ProErd, né, que é um policial que vai lá, é um Sim, na es no programa e es mostra uhum, a droga em si. Se talvez eu tivesse tido isso na minha infância, na minha época, eu já teria. jamais teria, porque eu sou muito curiosa. Aham. E depois que eu fui entender um pouco do corpo humano e falei: "Meu, o que que eu tô fazendo com o meu corpo?", a igreja adventista, ela, assim, mudou a minha vida por conta disso, porque a gente Ela estuda tem um muito cuidado, sobre né. saúde. Uhum. Então foi conhecendo a respeito da saúde que eu falei: "Meu, é meu pulmão, é meu nariz, eu falei: "Não, espera aí, né". Então foi um choque muito grande para mim. Então Aham. a importância da gen os meus filhos, eles são ensinados assim: "Isso é assim, isso é assim, isso é assim, isso é assado". A minha filha, por exemplo, recentemente, estava faltando na escola e eu fui procurar saber uma semana sem ir pra escola. Peguei ela, levei no restaurante, primeiro eu amancei a Aham, fera, né. isso. Falei: "Filha, o que que tá acontecendo?". Ela: "Mãe, mudou uma menina nova pra", depois de muito custo ela: "Ai, tá bom mãe, eu vou falar". Ela falava nada, nada, aí ela falou: "Tá bom mãe, eu vou falar". Mudou uma menina pra escola, e eles estão fumando maconha e baforando lança-perfume na hora do recreio. E eles estão me oferecendo. Eu falei: "Não", mas eles estão insistindo. E eu fiquei um pouco curiosa, mãe, então eu não quero ir para a escola. Porque ela estava com medo da Uhum. Sim, curiosidade dela. E eu falei: "Olha a importância de eu ter falado para ela, de eu mostrar para ela", porque ela teve a curiosidade legal que ela me falou, mas graças a Deus ela teve ali aquele plano, sim. né, para Uhum. ela não ir. Então, assim, é Aham. muito importante. E o que acontece? Nós temos que falar sim, por quê? Eu tenho uma família que já é questão de genética, eu já tinha uma predisposição para o vício. Então Uhum. eu usei uma vez e eu viciei na primeira vez. Na primeira De vez. lá pra cá foram 19 anos, mas foram 17 anos que eu não fiquei sem usar nem sequer uma semana, entendeu? Aham. 17 anos e de E uma já foi substância direto foi na passar na na cocaína. cocaína. Tá. Cocaína com e depois eu usei de tudo, experimentei de tudo, Uhum. que eu fui parar até no crack, mas o Sim. primeiro contato eu não sabia o nome. Então, assim, não dá pra subestimar o poder que o vício tem, porque Cris, se fosse bom, se fosse ruim, Ruim. Uhum. você acha que por que que existiria tantas pessoas na rua dormindo? Aonde você Abandonando vai? seus lares, porque muitos têm lares ali, né. Profissões lá. A Cracolândia foi uma escola pra mim, porque ali eu conheci pessoas de diversos tipos, não existe classe social, não existe raça, não existe cor. Qualquer pessoa que bebe um gole de álcool pela primeira vez, que fuma um cigarro pela primeira vez, que usa uma cocaína pela primeira vez, ela É isso está aí. sujeita ao vício. Não dá para falar: "Ah, eu vou usar só uma vez, eu consigo". Queridos irmãos, jamais pense nisso, porque todos estão sujeitos de ir parar naquele lugar. Eu não sei quem é o autor dessa frase, mas eu gosto muito, que diz assim: "Não experimente, porque você não sabe, eh, a capacidade que você tem para superar isso", Exatamente. entendeu? Porque E é pra cada um, né, então você vê, e a gente fala, né, o que é dependência? Muitos acham que o dependente é aquele que está caindo, largado nas ruas, né. Não, tem dependência sim, pelo fato de você não conseguir ficar longe daquilo. Então, se, por exemplo, todo dia, antes de dormir, eu preciso tomar um cálicezinho de licor, todo dia depois do almoço, eu preciso tomar, ou durante o almoço, eu preciso tomar uma cerveja, eu preciso fumar um cigarro por dia. Um cigarro por dia não é vício. O fato de você precisar e não ter aquilo, você já está dependente. Entendeu? E exatamente, até o celular. O celular, se você olha assim, você fala: "Nossa, fiquei sem". Você consegue ficar 24 horas sem olhar para o celular? Entendeu? Já é um exatamente. teste. Às vezes eu me pego, às vezes tem dia que eu fico muito no celular, mandando mensagem, tudo tá no celular hoje em Sim, dia, sim. eu fico preocupada. Falo: "Será que eu consigo ficar 24 horas sem celular?". Entendeu? A gente precisa se testar a isso para ver o quanto o seu corpo está dependente realmente de qualquer coisa, né, não só,
as drogas como Exatamente. porque quando você a única coisa que a gente precisa é de Deus. E ele é tão bom, tão maravilhoso, que ninguém se vicia nele, né. Muitas pessoas, infelizmente, você se está atrasado, você não consegue. Aliás, Exatamente. você consegue sair sem orar, né. Agora, coisas te deixam dependente que você se Exatamente. atrasa e Por você conta fica dessas lá, coisas. né. Você vê Isso é como verdade. E quando eu falo do vício em si, engloba várias coisas, porque não existe só o vício de droga. sim, Existe o aham. vício de comida, Sim, de comprar, tudo. do celular, que é Aham. umas coisas que eu me preocupo muito. Eu Sim. costumo olhar quantas horas eu tô no celular ali pra me policiar. Porque de repente eu tô com o celular na mão até quando eu vou no banheiro, quando eu vou comer, eu tô com o celular na Celular, é mão. Aí, isso opa, mesmo. peraí. E uma coisa puxa a outra. A gente tem que Aham. tomar muito Sim, cuidado. No meu exato. caso, uma coisa pode levar a outra. Então, a questão do Aí você vício, eu tive o primeiro contato ali e naquele primeiro contato eu já me viciei. Se a pessoa experimentou e não viciou, que legal, glória a Deus. Jamais volte a fazer isso novamente, porque não dá pra subestimar a droga, irmã. Ela acaba com a vida de qualquer pessoa. O vício das drogas em você, não sei se você tem alguém que você convive, alguém que passa por isso. Tome muito cuidado, porque ele destrói a vida de qualquer sim. pessoa. É questão de minuto. É um mundo que, assim, ó, muda da água para o vinho em questão de minuto. Às vezes o nosso cérebro ele tenta burlar, ele tenta Aham. nos enganar. "Ah, é só um". Por quê? Porque o nosso cérebro ele tá acostumado com aquilo, né, no nosso cérebro eu falo, vai, ele estava Aham. acostumado com aquela substância que automaticamente, né, gerava aquele prazer, aquela coisa, e a partir do momento que eu não faço mais o uso dessa substância, ele vai ter que se reprogramar, ele vai Uhum. sentir desconfortável, o meu organismo vai estar sentindo falta, vai estar querendo, vai estar mandando aqueles comandos pra ele, e ele tenta enganar. É só hoje, é só um, Sim. mas nesse um, irmã, pode custar até a própria vida, porque Sim. é uma coisa muito séria, mexe com o corpo de todas as maneiras. E olha que interessante, né, no seu caso, você não estava num momento, assim, de muita frustração, de muito sofrimento. Pelo que você fala, era uma fase normal ali de uma Tranquila, assim. adolescente, né, tipo, né, todo adolescente passa ali pelos seus altos e baixos, que faz parte da adolescência, mas nada extremo, tipo, não tinha uma separação de pais, não tinha uma expulsão de casa ou algo, né, claro, você Exatamente. teve ali as questões, mas, né, do abuso, mas de certa forma já tinha se passado alguns anos e, entre aspas, porque a gente não supera, Sim, mas sim, não era esse o o motivo que motivo. estava fazendo você buscar a droga, né. Exatamente. Você contando, né, ai, a pessoa experimenta, não vicia, né, ai, ela não vai usar mais. Você sabe que eu tenho uma história, infelizmente a pessoa passou muito mal Olha. e falou: "Não quero isso nunca mais". Passaram-se alguns anos, a pessoa era adolescente, né, ali entrou mais na juventude, e aí os amigos, os familiares utilizando, todo mundo, ele se sentiu único, claro, vai experimentando um pouquinho aqui, com um docinho, vai experimentando com um chazinho, sabe aquela coisa bem aos poucos? Hoje, infelizmente, já se tornou um dependente. Olha que Entendeu? tristeza. Então, assim, você vê, no mesmo caso que você, a pessoa bem, né, no caso dessa pessoa, ao Sim, contrário, ela estava até muito bem. Mas, em contrapartida, tem pessoas que às vezes vão em busca com uma medicação até, né, exatamente. como algo para suprir uma dor, porque a dor emocional, ela é muito pior, porque você sofre sozinha. Quando você tem um machucado, todo mundo olha e fala: "Nossa, você precisa de ajuda". Agora, quando a dor é emocional, as pessoas olham para você: "Ai, deixa Exatamente. pra lá, que É, bobeira, frescura, né. frescura", entendeu? E aí é quando a droga, ela entra como Exatamente. né, E a droga, mas não só a nesse caso. dependência química, ela é uma doença. Sim, Ela ela é uma doença e ela exatamente. afeta justamente o quê? O nosso cérebro. Eu Sim. costumo sempre falar isso, né, até para os meus amigos. Ela afeta o cérebro. Então, assim, ela desenvolveu em mim uma depressão muito grande, porque, Cris, eu me vi
tão perdida quando eu estava na Cracolândia, quando eu estava na rua. Poxa, eu dormia em cima de papelão na rua, com moradores de rua. Eu pedia comida na rua, eu pedia dinheiro na rua. Eu cheguei até a traficar para conseguir sustentar, não pelo dinheiro, Uhum. E para sustentar o e vício. em quanto tempo, Roberta, da primeira vez a você chegar na Cracolândia? E como foi você sair de casa? Porque é aos poucos, né, não é da noite para o dia que você experimenta e vai pra Cracolândia, é aos poucos. Conta pra gente como que foi esse Então, olha, processo. eu comecei, né, com 16 anos, aí era só final de semana, daí quando foi ver já estava todos os dias, aí passando o tempo eu comecei a vender as minhas coisas, não só as minhas, dos meus pais, dos meus irmãos, dos vizinhos, passei a "roubar", entre aspas, pra sustentar o vício. Olha que loucura, porque, que nem eu falo, se fosse tão ruim, as pessoas não estavam, assim, desesperadamente naquela situação. Aquela dependência é tão grande, a pessoa precisa tanto daquela substância que ela faz qualquer loucura. E Cris, eu já vi amigos meus fazer coisas que eu não posso nem falar, por conta de uma substância, um negocinho desse Por tamanho, alguns minutos, por né. alguns minutos, 2 minutos de prazer, né. Uhum. Então, aí passou os 17, quando eu tinha 21 anos, que eu acho que já os meus pais não estavam mais tolerando, com toda Eles já sabiam razão, que você sim, estava usando, já mas assim, sabiam. eram só discussões que tinha, provavelmente. Exatamente. O meu pai chorava, eu vi meus pais, assim, meu pai, tadinho, ele chorava, ele me chamava pra conversar e aí meus pais me botaram pra fora, né, não deixaram mais eu Uhum. entrar, mas com toda razão, porque eu estava pegando as coisas de casa pra vender na rua. Imagine pra um homem, tem sua única filha mulher, né, que tinha sido bem a vida toda, sempre estudando, sempre correndo atrás de esporte, de repente as pessoas indo falar: "Ó, vi sua filha fazendo isso". Então meu pai ficou muito chateado e aí eu fui pra fora. Então com 21 anos eu já fui pra rua. Eu não fui pra Cracolândia nessa Nessa época, mas eu vivi num lugar em Bertioga que é considerada a Cracolândia de Bertioga, que é um bairro chamado Indaiá. E ali eu fiquei na rua. E nisso você tinha amigos que te apoiavam nisso? Sim, por isso Você ou você fazia solo, né, tipo sozinha, correndo não. atrás das não, você tinha Até companhia. essa época eu tinha amigos que me Uhum. apoiavam e que me acolhiam, mas é aqueles amigos de droga, que só Sim, abriam a é, casa aham. e era até pior eu ficar na casa deles do que eu ficar na rua, porque na rua às vezes você não tem dinheiro, você ainda consegue se alojar em qualquer lugar e dormir. Eu buscava casa de passagens, albergue, essas coisas. Aí na casa de alguns amigos era até pior, porque existem casas, até falei isso pra minha amiga hoje, eu falei: "Eu queria muito falar de Deus pra essa minha amiga, mas eu sei que se eu for lá, eu vou encontrar coisas ruins, no qual eu não quero, né". Fazem esses 2 anos que eu tô lutando, graças a são 3 anos o processo, né, mas 1 ano foi de redução de danos, né, da Aham, diminuição, e aí depois foi para o 100%. sim. Então eu evito de entrar em alguns lugares, né, por mais eu tô bem, tô legal, mas eu não vou ir lá pra falar de Deus naquele lugar que eu sei que eu vou encontrar aquilo que já me Sim. levou para o buraco. Então, eu tinha muitos amigos. Hoje, os meus amigos, tirando os amigos da igreja, todos os meus amigos são usuários, porque apesar de tudo, eu tive amigos legais, amigos bons que eu carrego, que eu sei que como eu, às vezes tá naquela situação, mas não é porque quer, Uhum. sabe, Cris? Então, é sobre isso, como ataca o lado psicológico, o lado emocional, quando a gente está com uma inflamação no joelho, ou um joelho inchado, é fácil da gente ver, você vai Sim, procurar um ortopedista ali, porque seu joelho tá inchado. Agora, quando é aquilo por dentro, é só quem tá passando que sente. E é uma dor, um vazio, uma depressão, uma culpa tão grande que leva a pessoa realmente pro buraco. Só que as pessoas não conseguem enxergar. Então é mais fácil das pessoas falarem: "Ah, tá assim porque quer. Ah, é é. frescura". Não, Cris, É as pessoas muito não estão difícil assim sair porque do querem. vício. Aquelas pessoas que estão lá na Cracolândia de São Paulo, que é uma mãe, que é um pai, que é um irmão, que é um vô, ele não está ali porque quer, Cris. Se não tiver uma rede de Sim. apoio para tirar aquela pessoa dali, ele não vai sair, porque é uma doença. Você acha que na infância dessa pessoa, quando alguém perguntou para ela: "O que que você quer ser?",
Ela falou: "Ah, eu quero ser um adicto, eu quero ser um dependente químico, eu quero ser um mendigo". Não, eu quero ser um piloto de avião, eu quero ser uma médica, É, professora. E ali tem muitos sonhos, e eu sim. conheci muitas pessoas extraordinárias, poliglotas, pessoas que falam diversas línguas, médicos, pessoas extraordinárias, mas que o vício levou essas pessoas ali. Elas não estão ali porque querem, é só quem passa Uhum. que sabe. É claro que depois a gente tem que tomar a nossa decisão, né, Sim. mas precisa, assim, de uma rede de apoio, o apoio religioso, que no meu caso foi muito E bom. e nessa fase, Roberta, assim, que você tem essa vontade extrema, você vive pela droga, literalmente, você Literalmente. abandona a vida para viver pela droga, né. É, você está dizendo que há essa consciência de que há uma vida melhor, mais saudável, você tem essa consciência, mas não consegue abandonar aquilo, né. Como é ter essa viver, né, dessa maneira? Porque, por exemplo, eu falo, né, que eu quero sim ser viciada em Jesus, né, eu quero poder se eu acordar atrasada eu atraso meu compromisso, mas eu não Nossa. largo, eu preciso ter a minha comunhão com Deus, eu preciso me restabelecer ali. Mas é muito diferente, porque Jesus não me dá essa dependência, não me causa essa doença, Exatamente. entendeu? Então eu não sei como é, tipo, nossa, eu não consegui sair. Não, porque eu consigo, infelizmente, eu consigo sair deixando Jesus de lado. Mas quem tem a doença do vício não consegue. E aí, mas consegue enxergar, né, que, poxa, eu tenho uma vida saudável a cuidar, ou isso fica tão distante que não como que é? Eu gostaria de entender Isso essa mente. foi uma das coisas, assim, mais marcantes, né, da minha vida. É impressionante, eu passo pelo psicólogo, o tratamento, precisei tomar remédio, não Sim. eu precisei fazer o Uhum. Que é correto, muito né. importante, porque, como você disse, é uma doença, né. Exatamente. E assim, depois a gente até fala um pouquinho melhor, né, o que que a medicação faz. Mas E continue. aí, eu chegava para o meu psicólogo, né, eu falava: "Ô Felipe, você não sabe o que me aconteceu ontem". Ele: "O quê?". Eu falei assim: "Eu fui comprar droga chorando". Aí ele: "Por quê?". Eu falei: "Felipe, porque eu não quero mais usar". Eu fui dormir falando eu fui dormir, assim, né, eu não estava na igreja ainda, mas, firme, assim, mas eu orava, assim, sem saber, eu não conhecia esse Jesus de verdade. Hoje eu conheço, mas eu não conhecia. Né, conhecia a história, todo mundo fala de Jesus, mas não tão a fundo. Aí eu falava: "Jesus, eu só queria ser uma pessoa normal, eu só queria ser uma pessoa normal que eu prometo que hoje vai ser o último dia que amanhã eu não vou usar". Então, e eu não falo só por mim, porque eu tenho amigos, assim, amigos não, tem um pessoalzinho que eu ajudo ali no bairro, que eles vão sempre pegar comida na minha casa, aí eu oro, falo. E eu vejo deles, elas falam assim: "Roberta, por que que eu não consigo? Roberta, olha pra você". Por que que eu não consigo? Por que que Deus não me olha? Todo dia eu vou dormir falando que hoje e eles falam pra mim no ano novo mesmo: "Ó, Roberto, hoje é o último dia, tá?". Que eu vejo eles, eu falo: "Ó, já vai", né, brincando assim, mas, Aham. né, Sim, brincando, mas com muita dor no sim. coração. Fala: "É, né, já vai, né, ó, tô de olho", eu fico brincando. Aí ela: "Roberta, hoje é o último dia, amanhã dia 1º, ano novo, tudo novo, vida nova". Eles se as Tenha pessoas se vontade. prometem, têm essa vontade. Você olha para as pessoas, o seu maior sonho era você ser uma pessoa normal. E aí, Roberta, eu vou pegar um adendo que, assim, acontece não só com dependentes, não só com pessoas que estão doentes, mas com muitos cristãos verdadeiros. O eu. Que eu tenho que fazer? Não, Cristo já morreu e ele nos concede o Espírito Santo. E a Bíblia nos diz: quando sou fraco,
é que Deus me faz forte. Amém. Então, isso eu quero deixar um recadinho aqui. Não pense o que que eu tenho que fazer. A única coisa que cabe a nós é se esvaziar, falar: Senhor, eu não sou capaz, eu não consigo. Amém. Me envia o teu Espírito Santo haja em mim. É Ele que vai agir em nós para termos essa força, porque a gente não tem domínio próprio, mas Deus nos concede o Espírito Santo, que um dos dons é o domínio próprio, né? Exatamente. Então é através dele que a gente consegue. É até meio clichê, né, Sim, essa frase, as pessoas quando muitos amigos meus falam: "Ah, ora, fala assim: 'Deus, eu não consigo, me envia o seu espírito, a força'". Mas irmã, na prática, foi essa oração que mudou a minha vida. sim. Eu chorava pra Deus, eu clamava, que nem eu falei, eu cheguei já chegar pra comprar droga e o traficante falar: "Qual é, tia? Por que que você tá chorando?". E eu chorando porque eu não queria usar, mas como eu tinha aquele hábito, que até A no dependência, cérebro, né? né, a Aham. dependência, além da eu já não Necessidade. aguentava mais usar, eu já não queria, já me fazia mal, mas o meu cérebro era acostumado com aquilo, era um hábito que eu tinha, por exemplo, a pessoa que fuma, eu quando eu fumava, eu acordava e já botava a mão no criado mudo para pegar o cigarro para fumar, a dependência é isso, você já acorda, primeira coisa que você vai fazer, a pessoa Sim. toma um café, fuma um cigarro, eu já era usar cocaína, eu acordava, se eu acordava 5 horas da manhã, eu tinha que comprar, se eu acordava 6 da manhã, eu tinha que comprar, eu perdi um emprego de tantas faltas, porque se eu chegava no lugar, não tinha droga, eu tinha que entrar 9 horas, enquanto não chegava a droga ali, eu tinha que usar para ir depois ir trabalhar. Isso é a dependência, né, Sim. você Uhum. depende daquilo, eu dependia daquilo Exato. para acordar. Tinha vezes que eu estava com sono, aí eu falava: "Não, acho que eu vou pegar uma coisa", ponto, despertava. Enfim, então muitas dessas pessoas não querem estar ali, não querem usar, e sim, você sonha com uma vida, sóbria, com uma vida sã, só que o vício ele é muito mais forte. E Sim. também esse fato de você não conseguir, porque todos os dias, Cris, eu falava: "Senhor, que hoje seja o último dia, meu Deus, eu prometo, eu nunca mais eu vou chegar perto disso", que eu acho que é a Uhum. promessa que muita a maioria faz. Mas aí no outro dia eu ia e fazia. Aí vem a frustração, vem a culpa: "Ai, eu não presto, eu não consigo". Aí que você vai e você faz o pior. Então é uma dor muito grande conviver com isso, você querer, porque eu sei que muitos querem, E você não e o conseguir. não querer, quando você falava: "Eu não quero", por quê? Você sentia o prejuízo no corpo ou você ouvia as pessoas, você via seus pais, o que fazia naquele momento que você sentia: "Eu não quero isso para mim", o que te tocava para não querer? Exatamente, eu acho que a minha condição física, a questão da saúde Você foi já uma estava das coisas sentindo que me fizeram querer passar longe disso, porque teve a partir de um momento que começou a me fazer tão mal, eu comecei a desmaiar, comecei a vomitar sangue, começou a sair sangue do meu nariz, uhum, entendeu? Deu uns sim. negocinhos no meu, então cada vez era pior, manchas roxas no corpo todo, aí eu comecei a desenvolver a ansiedade Uhum, generalizada mesmo, sim, de entortar a boca, entortar a mão, parar no hospital, na sala de quem tá tendo infarto, eles acharem que era infarto e não era, sim. era só uma crise de ansiedade. Aham. Então, eu já nem conseguia mais, porque a crise de ansiedade era eu fazer uma vez, já era. Vinha a crise de ansiedade, eu desmaiava, ficava tudo. Então, assim, o meu corpo começou a rejeitar. Mas mesmo assim, de vez em quando eu ainda fazia. Mas aí foi a questão dessa oração, dessa súplica, porque eu clamei, eu clamei, eu clamei, eu chorava até um dia que eu nunca vou me esquecer disso. E eu pedi a Deus: "Por favor, me liberta". E nada, e nada, e nada. Porque eu, que nem eu falei, fiz uma redução de danos. Primeiro vai, tipo assim, eu usava uma quantidade de 20, aí eu passei pra 10, depois pra 8, pra 7. Só que eu fiquei naquele de um por dia, e esse um por dia foi o mais difícil. Sim, Porque você consegue parar com 10, mas você não consegue parar com com o primeiro. É muito que aí você louco pensa: "Ah, isso. mas é só um, né", como você mesmo disse, né. Exatamente. Só que desse um já virou 10 diversas vezes, então eu nunca Aham. confiei nesse processo, eu não queria, mas eu precisei fazer. No meu Sim. caso, eu espero que quem estiver passando por isso consiga de primeira, Uhum. mas no meu caso eu não consegui, até porque Foi. foram 17 anos, irmã, não Sim. foi assim, Da noite 17 para o dias, dia, né. 17 meses, 17 Sim. anos.
E nada deu eu me libertar e nada. Até um dia que eu levantei revoltada, tava o meu filho e meu marido Nisso você já tinha casado, já já estava estava com casada. Isso foi filhos. recente, assim, né, uns 2 anos atrás, né. Eu falei: "Johnny, quer saber? Eu não quero mais saber desse Deus. Esse seu Deus aí, ele é um Deus mentiroso, En porque se ele fala que eu chegar nele, ele vai me libertar". Olha a minha cabeça. "Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei". E cara, por que que eu tô orando? Olha a besteira que eu fui falar. Questionei a Deus. mas você sabe, mas é ótimo, a gente tem mesmo que questionar a Deus. E você sabe que é muito interessante, até a gente fala, né, como que eu saberei que realmente eu não vou ser enganado pelo inimigo na volta de Cristo? É a perseverança. Então é a comunhão com Deus diariamente e perseverar, porque você pode ver, as orações que a gente faz são raras que são atendidas naquela hora, né, claro, raras assim, tem muitas, Sim, sim, mas se sim, a sim. gente for ver na quantidade que a gente pede, né, mas aquela oração que você faz para transformação é realmente no perseverar e com o tempo. Então, por isso, nunca desista, né? Exatamente. Persevere. Pode questionar, pode brigar com Deus, falar: eu tô cansada disso porque era para ontem, né? O senhor ainda não me atendeu. Mas aí ele quer esse clamor, ele quer que a gente perceba a necessidade dele, o quanto nós precisamos dele. Exatamente. E eu lembro que eu questionei mesmo, eu falei: "Então por quê?". E eu lembro que o meu esposo falou: "É, realmente, eu acredito que tem coisas que Deus não ouve não". E brincando assim: "Eu tenho certeza que ele não tá ouvindo isso que você tá falando". E o meu filho: "Mãe, depois você faz favor de pedir perdão pra Deus, que o que você fez Que foi uma bonitinho. blasfêmia". Ai, que Aí bonitinho. eu falei: "Oh, meu Deus do céu". E depois desse dia, irmã, é muito bom às vezes a gente ter esse tete a tete com Deus, questionar Deus: Aham. "Deus, por Sim. quê, meu Deus? Porque eu falei: "Eu oro, eu faço a lição na escola sabatina todo dia, eu dou comida para os moradores de rua, até banho eu dou neles, e eu ainda tô assim", porque foi nesse processo eu por mais que eu caía de vez em Aham. quando, eu estava indo pra igreja, Então como que sabe. foi que você, voltou para a igreja, né, porque você Ah, saiu olha e que seu marido, legal. pelo que parece, também Essa história é bem bacana. é. Olha como são as coisas. E aí, então, com 16 anos eu conheci a droga, tive o contato com a droga ali e ali eu viciei de primeira. Uhum. E aí, com os 21 anos eu já fui morar na rua. Na Cracolândia eu fui parar com 26 anos, que foi em São Paulo aqui. É nisso, de você ir atrás da droga. Às vezes a droga que você usava não tinha. Eu ia para os pontos, pegava Você carona. ia de cidade em Eu fui cidade pra para vários procurar estados, droga. pra vários estados eu já fui de carona de caminhão, de ônibus, de carro, aonde porque eu queria fugir também da minha família, de Aham. todos, né, porque eu estava muito magra e muito acabada, então eu fui pra vários estados, várias cidades. E aí eu fui parar na Cracolândia de São Paulo, e ali eu vi que era fácil acesso, e ali eu fiquei por algum tempo, né, toda vez que eu tinha uma recaída forte, era pra lá que eu parava, inclusive em 2023 eu fui parar lá, né, que foi a Aham. última recaída que eu tive. E aí, quando 11 anos atrás, né, quando eu, fui comprar droga certo dia, quem estava vendendo a droga era o meu marido. O Johnny estava lá, ele era um traficante, e eu comecei a frequentar aquele lugar várias vezes por conta da droga. A gente fez uma amizade, e nisso a gente já estava se relacionando, logo eu engravidei, e a gente foi morar junto. E a gente aí eu comecei a traficar junto com ele, foi uma loucura, éramos os 2 usuários, e eu Aham. às vezes as pessoas veem os traficantes, pensam: "Ah, um traficante", mas muitos das vezes aqueles ali, eles só estão ali, às vezes, para sair até no prejuízo, porque é para usar a droga, Uhum. Sim. para sustentar o vício, né. Enfim, e aí a gente foi morar junto, e aí ele começou a ele estava traficando, eu comecei a traficar com ele, certo. Aí um dia, aí a gente já Ele teve não morava na Cracolândia? não, o Ele não. Johnny ele Tá. era dali mesmo, da Baixada mesmo, né. Aham. Ele nem morava em Bertioga, ele morava em Guarujá e só estava lá no Mas você conheceu ele na Cracolândia porque ele estava só não, vendendo não foi lá? na Cracolândia que eu Ah, não conheci ele, foi? foi em outro lugar, foi lá na Tá, minha cidade mesmo, ele não tá. morava lá, foi lá um dia eu Mas você saí conheceu ele vendendo a vendendo a droga? droga. Aham. E aí eu comecei a né, a gente começou a se relacionar, fomos morar junto até certo dia, aí passou alguns anos, a gente já tinha um, já estava com 2, já estava pra ter o terceiro filho, ele saiu pra comprar droga. No que ele saiu pra comprar droga, ele comprou, estava voltando, a polícia chegou, os traficantes saíram correndo,
Ele não conseguiu e ele estava com uma porçãozinha do que ele tinha comprado, um negocinho só. Mas a polícia ficou, encrencou com ele, falou: não, você é o traficante, a gente vai te levar. E aí tinha uma sacola de droga dentro do carro, a polícia falou: não, você vai responder. Enforjou ele e levou ele preso. Mas até nisso foi Deus trabalhando. Por quê? Ele foi preso no sábado. Passou domingo, quando foi segunda-feira, às 5 horas da manhã, eu estava no ponto de ônibus para levar as coisas, roupa, essas coisas, para o lugar que ele foi transferido, que foi no Guarujá. No ponto de ônibus, 5 e pouco da manhã, uma conselheira que era desbravadora, estava lá. Ela ficou olhando para mim, o seu rostinho não me é estranho. Eu falei: oi, Vanusa, eu sou a Roberta, eu fui desbravadora. E ela: oi, Roberta. Olha, 17 anos sem ver não, fazia 16 nesse caso. 16 anos que eu não via ela e que eu nem sequer tinha pisado na igreja adventista. Até pra mim, eu não acreditava na igreja adventista. Aí eu contei a história pra ela: puxa, me passa seu telefone, eu posso ir te visitar? Eu falei: pode. E nisso meu esposo ficou preso. Ele, pegou acho que 2 anos, mas ele ficou preso 2 meses. E nesse período eu fiquei fazendo um estudo bíblico com a Vanusa. Entendeu? E aí ele saiu, eu falei: olha, eu conheci uma igreja maravilhosa, vamos. Johnny entrou naquela igreja, ele se converteu de primeira, eu demorei, né? Ele, em 2021, ele já se apaixonou pela igreja, ele abandonou tudo. Conseguiram emprego pra ele, onde ele trabalha até hoje, já tem uma profissão, foi mudando, né? O pessoal da igreja abraçou, acolheu a gente. E aí ele se converteu ali no ano de 2021. Eu demorei, eu só fui me converter em 2023. Mas ele, desde que ele pisou lá, qual o problema dele era mais leve do que o meu, né? Ele não chegou a usar cocaína, nem crack, o negócio dele era mais leve, mas era também. Sim. Mas aí ele foi preso por acaso, nem estava traficando no dia. A gente não era santo, mas naquele dia ele não estava traficando, ele só estava lá. Foi preso, coincidiu que eu conheci a Vanusa, e aí conheci a igreja, entrei na igreja e aí estamos lá até hoje. Que bênção, como Deus age, né, Deus? E é tudo no momento certo, né? Eu falo que assim, Deus é tão misericordioso que Ele sabe exatamente o momento que você vai estar aberta para recebê-lo, né? Porque assim, Ele está ao nosso lado sempre, até na Cracolândia, Ele nunca deixou de estar do seu lado. É verdade. Mas a hora que você fala assim: e agora? Porque você imagina que você deve ter se sentido perdida ali, né? Com seu marido preso, com 2 crianças. Você já estava grávida também? Sim, já pro terceiro Pro já. terceiro filho. Então, assim, é um momento que a presença do seu marido, né? Talvez a sua família, por mais ainda, né, que te amasse, mas devido a tudo isso, houve ali um afastamento. Então, é a hora que ele falou: filha, agora, aqui. né? Agora que você se abriu para receber a mensagem. Que É lindo demais. Quando eu começo a como lembrar Deus disso, eu falo: meu Deus, como esse Deus é maravilhoso, né? maravilhoso. E a importância da gente apresentar Deus para as crianças, para os nossos filhos, para você ver. Eu entrei no clube quando eu era criança, mas o resultado, aquela sementinha foi plantada. E eu só fui colher depois de 17 anos. Exatamente. Aonde eu deveria estar, de onde eu nunca deveria ter desviado. Mas o Senhor, Ele olhou. Enquanto as pessoas viam uma vida destruída, o Senhor falou: não, aquela ali é minha filha, ela tem valor para mim. Quando você foi para o clube, provavelmente, você já abriu uma portinha para justamente o Espírito Santo ficar te cutucando, falar: não faz isso. E era essa tristeza que você sentia, né? Era o poder de Deus em você falando assim: não faz isso, você está destruindo o meu templo, aquele templo que eu construí com tanto amor, né? Porque nós somos planejados muito tempo antes de nascermos, né? Então ele vê ali aquele cuidado, como é bom. Exatamente. E então, uma das coisas também que me fez me abster disso foi porque, a partir do momento que eu usava, já vinha esse peso da consciência, uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. E eu louvo a Deus por isso. Até o fato de eu começar a passar mal com uma quantidade só. Porque se eu não me sentisse mal, eu ia continuar, eu não estaria nem aqui hoje. Então, você conseguiu parar, como que foi? Você fez aquela oração naquele dia, e aí depois você começou a passar mal ao usar drogas? Depois daquele dia que eu questionei, não, eu já estava passando mal antes. Tá. Eu já estava passando mal, e mesmo passando mal, eu Você ainda continuava. usava.
E eu orava muito, eu clamava, eu fazia jejum, eu falava, e aí eu fiquei, falei, meu Deus, mas então cadê esse Deus que libertou? Aí eu falava, Senhor, o Senhor libertou Maria, o Senhor libertou os Você já tinha mendigos, visto seu né? marido se curar também, né, já está livre Exatamente, das drogas. exatamente. Eu falei, mas Deus, por que que não? E depois desse dia, irmã, no outro dia, eu vou falar assim que eu precisei me esforçar depois, mas durante eu me lembro que foi 40 um pouco mais dias, assim, eu não senti Senti vontade. vontade. Eu Olha, não glória a senti Deus. vontade. Foi depois daquela oração que eu questionei a Deus, que eu falei que eu já não estava mais aguentando. Eu não senti vontade. Antes eu ainda usava, mas era o Espírito Santo, Sim, me dava um arrependimento, me dava aquela dor. Se eu não tivesse tido aquilo, eu não teria parado. Então isso era um sinal que o Espírito Santo estava estava agindo, trabalhando com ali na minha vida, certeza. né. Aham. E aí eu não senti mais vontade. Eu não senti mais vontade depois daqueles passou um pouco mais de um mês, eu não senti vontade, eu fiquei de boa e tal. Aí depois, passou uns 40 e poucos dias, algumas coisas me davam gatilhos, por exemplo, se eu discutia um pouquinho com meu esposo, Uhum. minha filha me dava um pouco de trabalho, vinha. Só que o que eu aprendi é não alimentar. Eu estudei muito, eu gosto muito de ler, até para ajudar as pessoas, mas para primeiramente me ajudar. Uhum. Essa questão dos minutos, da raiva, da vontade, Sim. e eu e aí eu comecei a colocar em prática tudo aquilo que eu estava aprendendo, tudo aquilo que a psicologia fala, que o psiquiatra me passou, que é aquela lei dos 5 minutinhos e até menos. Aí, antes, vinha aquela vontade, eu não conseguia, eu parava tudo. Se eu estava fazendo comida, eu parava tudo que eu estava fazendo e eu ia correr atrás. Depois, eu comecei a não vinha aquele pensamento, eu já mudava de alguma coisa, eu não ficava alimentando o pensamento. Aí ele foi passando, foi passando. Eu comecei a ver que era fácil isso, Aham. assim, não subestimando, claro, né, porque eu sei que no começo é muito difícil, mas depois eu vi que essas regrinhas não são tão difíceis da gente Sim. fazer. Mas você precisou entrar com medicação, em que momento você Sim, entrou? assim, em 2023, assim que eu entrei para a igreja, eu peguei um estudo maravilhoso, esse estudo Ainda você não tinha largado, ainda você estava naquele não, um por irmã, dia. não por dia. Eu ia pra igreja, eu levava na bolsa, Tá. porque eu saía da igreja, a primeira coisa que eu fazia vira na esquina era o uso, mas Ah, eu ia pra igreja, eu sim, sim. persisti demais. Aham. E os meus amigos: "Roberta, vamos pra igreja?" Eu falava: "Não, eu acabei de fumar." "Não importa, vamos." E mesmo, sim, sobre o efeito, eu ia, eu saía, eu continuava a usar, mas isso foi muito importante pra mim, Sim. porque Foi o seu foi o meu processo. Aham. processo, foi o meu Isso processo. mesmo. E aí eu comecei a ir pra igreja já, eu conheci um estudo maravilhoso, chama Fique Leve, é uma revistinha que tem, né, Aham, que sim, eles têm conheço. lá, eu peguei e eu comecei a ler que falava sobre saúde e tal, e falava sobre o vício. "Olha, se você está se sentindo assim, assim, assado, procure ajuda médica." E eu nunca tinha procurado, que até então quando falava de CAPS, as pessoas têm preconceito. "Ah, Tem. coisa de doida." Com todo respeito, tá, mas as pessoas pensam isso, mas não, Hum. é um centro, né, Sim. de ajuda, É, né, eu falo assim, a psicossocial. diferença entre o psiquiatra e um ortopedista é que o ortopedista cuida Cuida dos dos ossos, ossos, né, e o psiquiatra cuida cuida da do mente, cérebro, né. né. Então assim, ele tá ali justamente e o cérebro, a mente, é o que cuida de todo o corpo, é o que manda todo o corpo e é o que Exatamente. parece que a gente menos valoriza, É o que a gente né. menos cuida, E né. menos cuida, parece que tipo: "Não, a mente tem que estar 100%." Não, ela é um órgão que tem que ser cuidado sim, precisa de Muito medicamento. cuidado, E aí o né. que que é interessante que eu falei que a gente ia falar, né, da medicação. Eh, a gente precisa, né, viver de acordo com os princípios que a gente tem, consciente. Só que às vezes aliás, às vezes não, nós somos fracos. A nossa mente, ela é muito suscetível a tudo ao redor e ela tende, como você falou, a se acomodar a muitas situações. Então, ela busca o sinal de alerta, então a gente está sempre preocupado, como uma defesa, como algo para me proteger, mas ela está sempre buscando conforto. Então, eu estou sempre preocupado com algo, mas eu quero algo que me conforte. E aquilo que conforta de maneira, né, tranquila, como uma droga que dá um efeito rápido, nossa, para mim é ótimo. Mas Deus nos capacitou
deu à nossa mente tudo o que a gente precisa. A gente consegue ter um autocontrole, a gente consegue ter paz, a gente consegue, pela mente, pelo exercício respiratório, controlar os batimentos cardíacos, né? Sim, Tudo a gente consegue, né, através da mente. Porém, a nossa mente é preguiçosa e ela mente. E aí o que que acontece? Quando eu ando nessa enganação, né, de que olha, eu estou buscando muito conforto, porque está difícil para mim me manter firme, eu preciso de um estímulo para me fortalecer, né? Então ali a gente tem os sim, neurônios, os hormônios todos, então assim, eu preciso melhorar, né, alguns ali para me estabilizar. Então só a medicação vai fazer isso, porque às vezes tem algo que está muito sim, embaixo, sim, então eu preciso de uma medicação e com a terapia para eu ter a consciência de perceber. Nossa, é bom estar assim, eu quero estar assim. Como você falou, eu quero parar de usar. Então precisa ter a consciência, né? Então quando a gente fala, ah, ele precisa ter força de vontade, não, precisa ter a consciência. Mas como você provou, é muito difícil e muito exatamente. demorado, por isso que precisa de um apoio. E precisa saber que é no tempo, cada um tem o seu tempo. Tem pessoas que conseguem, hoje eu paro e nunca mais. Sim, Então de 20, como você falou, tem pessoas que no dia seguinte parou, mas nem para todos é assim, né? exatamente. Cada um tem um tempo e a gente deve respeitar isso. E manter sempre a oração e quando necessário, que muitas vezes, se tem a dependência, precisa sim de medicação. Não tem como, você está doente. Quando está Sim, doente, você precisa de medicação para ela dar aquela estabilizada e assim sim, você vai tirando a medicação enquanto você vai se fortalecendo emocionalmente. E é esse o processo, até você estar segura sim, e cuidar da saúde mental é tanto quanto cuidar de um resfriado, cuidar dos pulmões, cuidar do corpo, coração, né, né, faz parte, o cérebro é uma parte e aliás eu diria, principal do principal. corpo, Com certeza, porque eu com também uma acho. mente saudável, você consegue fazer proezas mesmo sem condições físicas, não é? Exatamente, com certeza. E então eu sempre tive preconceito com Uhum, remédio, né, sim. achava que era para casos Muitos extremos. ainda têm. Então foi através de um estudo que eu fiz sobre mente, corpo, e aí eu falei: "Ah, quer saber, eu vou procurar ajuda". E tanto que eu cheguei para eles lá, você passa pelo psicólogo e eles veem se o seu Aham, caso é com o psiquiatra. Eu falei assim: "Eu vou me dar essa chance de tomar um remédio". Eu já tentei de tudo, inclusive eu tinha tentado suicídio. tá. Né, eu já tinha Uhum. tentado, eu já pulei de 6 metros tentando me matar e já tomei 100 comprimidos de uma vez, tentando me Nossa. matar, tirar minha própria vida, porque eu não encontrava mais saída e eu Uhum. não aguentava, era uma depressão profunda, você se vê numa rua com Sim, fome, com frio, é muito difícil. difícil. E aí eu nunca tinha tentado remédio, eu até falei: "Ó, vou tentar, a última chance vai ser os remédios". Foi difícil, foi eu aceitar, mas eu lembro que eu tive que entrar com remédios. Então, assim, Uhum, eu no começo do tratamento, eu tomava 9 comprimidos por dia. uhum. Hoje eu tomo um só, Sim, e já tô para fazer o desmame dele, porque eu sim, não posso abandonar o tratamento, né. sim. Tem que ir Então, até o final, isso é se eu falar que eu importante. tô bem, que eu cem por Aham. cento bem, porque eu encontrei a igreja, porque eu encontrei Jesus, claro, foi, assim, o principal, né, o primeiro passo que eu dei foi o lado religioso, mas eu acredito sim que a medicação me ajudou bastante, Sim, né. com certeza. Até pra ganhar peso, porque eu estava bem magrinha e tudo Aham. mais, fraca. Então E para te a fortalecer no dizer não, né, porque de sim, certa forma, é a química que eu ele estava colocando pra dentro, exato, né. exatamente. O cérebro Substitui. ele vai buscando aquela necessidade e a medicação ela vai falando: "Não, ó, não precisa tanto", né, ela vai e acredito, né, que você teve ali um excelente acompanhamento, que ele foi exatamente na dosagem né, Precisava que você ali e deu precisava super para certo, né. E as pessoas têm medo, as pessoas têm esse preconceito com sim, remédio. Eu também tive, eu entendo, mas, não é para sempre, não. não é para sempre, Uhum. é só um período e se você quer melhorar, você tem que procurar essa ajuda, porque como você falou, né, quando a gente tá com problema no osso, a gente vai procurar o ortopedista e a dependência química, a depressão, a ansiedade, ela vai mexer o quê? Diretamente Sim, no cérebro, com no nosso sistema nervoso, afeta, sim, fica todo desregulado. Então a gente
procurar uma ajuda, um psiquiatra, um psicólogo, fez toda a diferença. Eu não abandonei, já se passaram 3 anos, mas eu toda quinta-feira eu vou Uhum. na minha terapia, que eu faço em grupo, né, Aham. e eu vou toda quinta-feira, que essa quinta-feira que passou teve concurso de videokê lá, e Ai, eu que legal. cantei, Aham. curti com Sim. aquelas pessoas ali e, meu, eu saí dali tão, assim, leve, de uma maneira tão legal, então, assim, é muito importante essa questão do Aham. acompanhamento Você sabe que psicológico. a terapia, ela é primordial para todos, porque, assim, mesmo quem não se sinta doente emocionalmente. Por quê? Às vezes a pessoa tá tão bem que ela tá muito ativa. E aí eu pergunto: quanto você para olhar e cuidar de você? E cuidar não é só tomar banho, né, limpar, passar um hidratante, arrumar o rosto, ir num cabeleireiro, isso também é cuidado. Mas cuidado mental, de parar e respirar e pensar: "Quem sou eu?". Por que que eu quero me arrumar de tal maneira? Por que que eu gosto de tal perfume? Entendeu? É se olhar, isso é tão Com importante. certeza. 50 minutos, às vezes até 30, que você para olhar e às vezes conversar com alguém que te escuta, no sentido de não te Te julgar, julgar, de exatamente. escutar você para tentar entender quem realmente você é. Ir lá na raiz, sabe? Quando você diz assim: "Eu não quero, mas eu tô indo", né. O que que você está querendo dizer? Que socorro é esse que você está pedindo, né. Então, é ir lá no fundo mesmo, sem julgamento, porque é esse o papel, né, da psicoterapia, e é isso que Exatamente, faz. Cris. E isso sobre "eu não quero, mas eu tô indo", também é para o tratamento, tá, Sim, porque você não vai sentir vontade nenhuma não. de ir pra terapia, Sim, você não vai sentir vontade nenhuma de fazer nada, sim. mas, não, mesmo não querendo, Vá. vai, porque uma hora vai dar certo, você tem que ter esse esforço, porque eu nunca quis, e até hoje, às vezes, eu não quero, tô com uma Aham. preguicinha, mas eu vou, mesmo que eu não É queira, isso. eu vou, porque Aham. não vou abandonar o tratamento Aham. agora, né, é muito recente, eu ainda tenho que tomar muito cuidado, claro, a Aham. gente tem que ter essa Sim, sabedoria, sim. mas é justamente isso, é não querendo, mas vai, Uhum. porque você vai colher frutos Sim, depois, pode ter uhum, certeza é que vai. isso mesmo. Que a gente seja dependente de Cristo somente, Amém. né. Roberta, muito obrigada por ter aceitado, Imagina, por que ter isso, eu que compartilhado aqui sua agradeço. história maravilhosa. E agradecemos você por ter acompanhado até aqui. Espero que, toque seu coração, mesmo que você não tenha uma questão de dependência, mas no olhar para um dependente, entender que ali tem um filho, um irmão seu, um filho de Jesus que foi planejado, muito amado e que Cristo quer resgatá-lo e que Cristo quer o amor dele, que ele possa se sentir amado. Seja Cristo para as pessoas. E agradeço, até o próximo programa. Tchau, tchau, gente.